Olá, eu sou a Maria José Vasconcelos, Zezé, editora de ensino do jornal Correio do Povo, e venho aqui com vocês, hoje acompanhada da professora, historiadora, Regina Schneider, que está lançando o livro O Instituto de Educação General Flores da Cunha, a história do Rio Grande passa por aqui. Tem muita história bonita para contar. A professora Regina traz um especial e uma atraente pesquisa sobre contextos e sobre a história do Instituto de Educação, que permeia a história da cidade, a história do estado. E então a gente tem um ensino que é uma criação da escola normal, primeira escola normal que nós temos, né, professora Regina? Sim. E aí, com essa criação, a gente permeia aspectos culturais, econômicos, políticos do nosso estado. Então, a importância do Instituto de Educação como escola, a primeira escola normal que nós tivemos, e ao longo do tempo agora, em 2025, que vem completar 156 anos. Sim. Por ocasião do Sesc Centenário, 150 anos do Instituto de Educação, o Correio do Povo, na editoria de ensino, nós fizemos a publicação em colunas. Nós publicamos em colunas, foi parceria da professora, os textos, a pesquisa, o levantamento específico para esse trabalho. Nós fizemos em colunas, cerca de 30 colunas, nós fizemos, semanais, que saíam aos sábados. Sim. Um semestre. Por um semestre. Até chegar, foi final de 2019, quando a escola, o IE, que a gente chama o IE, Instituto de Educação, a escola estaria completando 150 anos, e aí chega 2020, que é o aniversário em si da escola, Sim. né? Que é o aniversário... 5 de abril. 5 de abril. Então, nós findamos as nossas colunas de um semestre com o aniversário da escola em abril de 2020. Sim. A partir desse trabalho, que foi um trabalho que a Comissão também de Educação abraçou, porque durante esse tempo a escola ficou 7 anos e meio, né, professora Regina? 7 anos e meio dividida e fora do seu prédio para reformas. Então, nos impactou muito, e o nosso desejo de escrever sobre essa história, da relevância, de o quanto era preciso valorizar essa escola, né? A escola padrão, considerada a escola padrão do estado, o quanto era necessário valorizar e que as pessoas conhecessem essa história para que fosse apressado, para que fosse valorizado e feito de uma vez feita essa reforma tão necessária, porque abriga lá mais de 1.200, 1.500 alunos, estudantes. Então, foi com esse intuito da gente mostrar essa história que a gente começou as colunas. Quando foi agora, em 2024, quando nós tivemos o prédio restaurado, e que 2024 foi aberto, o ano letivo de 2024 foi aberto dentro da escola, com a escola restaurada, aí a gente sentiu uma necessidade de atualizar, de dizer então que os alunos voltavam para o seu prédio, que a escola retomava ao seu valor educacional no estado e também mostrar ainda algumas necessidades escolares, que a senhora agora aqui vai até nos dizer que ela reabrindo e voltando para o prédio ainda voltou com algumas necessidades, das quais a gente também relata e atualiza aqui essa publicação. Essa publicação foi feita, então, nas colunas, na época, está saindo agora em e-book aberto, gratuito, no Correio do Povo, a partir dessa semana, e terá o lançamento do livro também para disponibilização gratuita. Livro em papel, impresso, para distribuição gratuita para o meio educacional. Então, nossa professora, que está trazendo essa atraente pesquisa nos textos, ela é licenciada em História e Geografia, professora Regina, é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, pesquisadora e colaboradora do Centro Histórico da Santa Casa e autora de livros didáticos sobre a história do Rio Grande do Sul. E muito importante, foi minha professora também no IE. Então, agradeço também todo esse conhecimento, professor, e toda essa bagagem que a gente traz.
E gostaria até de ressaltar, e a senhora sabe disso, porque a senhora foi ex-professora, foi ex-aluna, foi aluna também. E a senhora sabe o quanto quem foi professor e quem foi aluno até hoje se reúne, conversa, interage e tem um imenso amor pelo Instituto, pelo IE, e sabe até cantar o hino do Instituto, né? É verdade. É, professor. Então, nesse trabalho, a gente, que está em livro, que foi compilado, a gente quer mostrar um pouquinho dessa história que ela tem muitos aspectos educacionais, mas muitos aspectos culturais desde a sua criação, que está envolvida com o Estado. Então, nesse sentido, a gente vai dar uma palhinha, a gente não vai contar tudo, senão as pessoas não vão ler o livro, não vão pegar nosso e-book. É verdade. Então, a professora vai explicar um pouco, desde o começo, desde 1869, quando a gente tem a criação. O Instituto não se estabeleceu num prédio único lá na Redenção, no Campo da Redenção, até então, Campo da Redenção, né, professora? Sim. Então, ele não se estabeleceu direto lá. O Dom Pedro II deu um terreno para a gente ter um prédio, né, professora? E a senhora vai contar um pouquinho dessa história tão importante, tão relevante, e que ela atravessa décadas, e agora chegando aos 156 anos, e com o imenso prazer de estar junto comemorando no Correio do Povo, a gente começando as comemorações dos 130 anos do Correio do Povo, que também é uma instituição que conta história, que faz história, que divulga história, assim como a gente quer mostrar que o Instituto de Educação é tão relevante para a educação, a gente quer dizer que a gente também conta história através do Correio do Povo, a gente utiliza o Correio do Povo para pesquisa. A senhora muitas vezes já utilizou o Correio, a senhora que vive no arquivo público, vive na biblioteca, a senhora também já se utilizou do Correio do Povo para as pesquisas. Já. Então, é nesse sentido que é com muito prazer que a gente junta esses dois esforços, essas duas comemorações de tão longa data, de veículos de informação, de veículo de comunicação e de uma instituição de ensino que a gente quer preservar por mais e mais e mais décadas. Muito prazer, professora, por favor. Sim. Então, a minha saudação a todos os que nos acompanham nesse momento. E, realmente, o Instituto de Educação, que nem sempre se chamou Instituto de Educação, ele teve várias denominações ao longo desses 156 anos de história. Ele hoje se chama Instituto de Educação General Flores da Cunha, mas ele começou apenas como escola normal da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Esta foi a primeira denominação da escola, né? E ela foi realmente a primeira escola que formou professores para lecionar as crianças do Rio Grande do Sul. Professores primários, né, como se chamava na época. E fez uma grande diferença a existência dessa escola. Ela foi muito esperada, muito clamada durante décadas e décadas, e nunca conseguiam concretizar essa escola normal. Ela foi criada em 1860 no papel, na lei, mas na realidade não se concretizou. Ela levou quase 10 anos até se concretizar, abrir e os alunos frequentarem o curso. 10 anos entre a criação e a efetivação. Então, tudo foi muito lento, né? E todos reconheciam, os governantes todos reconheciam a necessidade que havia, a falta que fazia, um curso que formasse os professores. Porque os que lecionavam não sabiam muito pouco para trabalhar com os alunos. E o pouco que sabiam, não sabiam ensinar, porque não tinham preparo para ensinar. Didática, metodologia, não tinha didática, não tinha metodologia, nada. Prática de ensino. Sim, eles iam assim, à medida que eles achavam instintivamente, né? E ensinavam individualmente, um por um, os alunos. Era um método individual, né? Então, era um método demorado, né? Porque um por um. Então, e não sabiam outra maneira de ensinar. E eles, então, não sabiam muito.
Eles mal sabiam ler e escrever, assim, mal e mal, né? Não eram pessoas assim preparadas mesmo para ensinar. E foi com esse intuito, então, que a gente tem aí a primeira escola normal. E aí, Certo. ela finalmente apareceu e se concretizou. Um aspecto interessante de nós termos a escola normal é que ela vem com uma profissão regulamentada numa época que a mulher não tinha uma profissão, né? Ela costurava, ela fazia trabalhos domésticos, mas uma profissão, bordava, mas ela não tinha uma profissão regulamentada. Uma profissão acontece a partir da escola. O que acontece? Foi justamente a vida tão profissional importante esta escola normal que formou professores e deu início à primeira profissão regulamentada para as mulheres, né? Porque elas eram do lar, fundamentalmente. E algumas, para ajudar o sustento da família, elas bordavam para fora, elas costuravam, mas sempre dentro do recinto do lar. Elas não iam para fora do lar trabalhar, nunca. E aí se tem uma profissão que ela se faz concurso, como é que se dá esse trâmite? Aliás, mesmo antes de haver a escola normal, os professores, os que pretendiam um lugar como professores, eles sempre prestaram concurso. Sempre. Certo. Perante uma banca, né? Constituída para esse fim, mas... faziam parte do quadro funcional do estado, do município, da localidade. Sim. Agora, assim, uma profissão regulamentada, com aposentadoria, com carreira estabelecida, nomeação oficial, né? Isso tudo começou com a escola normal. Assim. Né? Então, as mulheres começaram a procurar essa formação para poderem ter uma profissão. Né? Porque nem todas as mulheres casavam. Né? As que casavam era o destino mais comum naquela época. Mas algumas não casavam. Então, o que era delas? Tem um aspecto peculiar, a gente vai falando assim um pouquinho de cada coisa, mas tem um aspecto peculiar que inclusive integra um artigo que a senhora fez para uma publicação da Santa Casa, nossa, aqui de Porto Alegre, que fala das meninas da Roda da Santa Casa, que elas eram entregues para adoção, a Santa Casa adotava, e que depois elas, não sendo adotadas, elas iam para um internato, alguma coisa assim? É isso, professora, que a gente chamaria na época? Elas ficavam até os 8 anos de idade com amas de criação. Sim. Que a Santa Casa pagava essas amas. Certo. Mas elas ficavam na casa das amas, né? Aos 8 anos de idade, elas voltavam para a Santa Casa. Sim, né? Tá. E se elas não fossem adotadas por nenhuma família, elas ficavam na Santa Casa. Mas a Santa Casa já não suportava mais tantos atendimentos, porque eram os doentes no hospital, eram os alienados mentais, antes de haver o Hospital São Pedro. Chamavam assim, alienados mentais. Como chamava na época. Eram os velhinhos abandonados, que ficavam lá também. Então, eles se desdobravam em muitos tipos de atendimento e estavam tendo dificuldades para isso. Pois é interessante essa relação depois. Como é que o Instituto aparece nessa história das meninas da Roda da Santa Casa, que era entregue? Como é que ela aparece? É interessante. Aparece assim. Em 1857, o governo fundou um asilo chamado Santa Leopoldina, fora da Santa Casa. E as meninas que não eram adotadas, que já tinham 8 anos, elas passavam para o asilo Santa Leopoldina. Assim, aliviava, de uma certa maneira, né, os encargos da Santa Casa. E, então, elas ficavam ali, tinham aulas de primeiras letras, tinham professora para isso e tal, e eram internas, eram em regime de internato, elas aprendiam várias profissões ali, a costurar, a bordar, a cerzir, conforme a época exigia. E se preparavam para casar, porque o destino da maioria era o casamento, né? Mas quando a escola normal foi criada e abriu as portas, algumas dessas meninas sentiram que gostariam de ser professoras e solicitaram permissão para frequentar o curso normal. E foi dada esta permissão.
E muitas dessas meninas se formaram professoras do Asilo Santa Leopoldina, vindas da Santa Casa de Misericórdia. O asilo é o que hoje é o da... Não, ele foi extinto. Ele foi extinto. Porque o E- primeiro diretor do Instituto foi o... Mas aí o Padre Cacique é outro. Depois é quando é o Instituto já na sede. O Colégio de Santa Teresa Isto. é outra instituição. Que depois veio Não é o aplicar Santa essas Leopoldina. meninas. Depois Mas veio quando aplicar. o Santa Leopoldina fechou, as meninas pequenas foram encaminhadas, em convênio com o Padre Cacique, ele aceitou as pequenas irem para o Colégio Santa Teresa. E muitas delas também quiseram fazer o curso normal, né? Mas algumas das meninas do Colégio de Santa Teresa do Padre Cacique pediram para frequentar a escola normal e ele permitiu. Elas se tornaram professoras, nomeadas. Sim, uma questão interessante. As próprias professoras que se formaram depois, e gratas até, por terem sido encaminhadas na profissão, e a gente aqui vai pulando alguns aspectos, depois é para ler aqui, né, professora? Elas depois constroem o que é hoje o Asilo Padre Cacique. Constrói mesmo, pega um pé, Os alicerces. pega os alicerces. Isso tem um engenheiro, né, que orienta. Álvaro Nunes Pereira. Isto. E elas mesmo, gratas, já formadas, fazem o alicerce do que hoje é o Padre Cacique. O Padre Cacique, né? Interessante. Sim. Algumas dessas professoras, porque elas não tinham família, elas moravam ali, no Colégio Santa Teresa, né? Mas elas iam crescendo, e muitas se tornaram mocinhas de 16 anos, que era a idade mínima para frequentar a escola normal. Então, as que desejaram ser professoras foram cursar a escola normal. Depois de diplomadas, foram nomeadas pelo governo da província e se tornaram professoras assim, de colégios aqui de Porto Alegre e tal. E elas tinham seus ordenados, né? Mas moravam lá no Colégio Santa Teresa, ainda, né? Mesmo depois de professoras formadas. E elas, reconhecendo assim o quanto era necessário ajudar o Padre Cacique para sustentar aquela instituição. E que mais tarde também veio abrigar meninos, né? Que também é um capítulo que a senhora está fazendo agora, um novo capítulo. Mas não no Santa Teresa, no São Joaquim. É outro tinha que ser separado. Tinha que ser separado. Elas davam quase todo o ordenado de professoras para o Padre Cacique para sustentar as pequenas que chegavam, as menores, né? Que consideravam como irmãs, né? Sim. Então, e muitas delas, quando casaram, elas ainda continuaram ajudando o Padre Cacique a sustentar os asilos. Elas davam uma contribuição, ainda depois de não estarem mais morando ali. E elas ajudaram o Padre Cacique quando ele teve a ideia de, e a pedido da Santa Casa também, de construir o asilo dos velhinhos, o asilo de mendicidade. Elas, com o dinheiro delas, compraram as pedras para os alicerces, construir os alicerces do asilo dos mendigos, de mendicidade, dos velhinhos. E elas, junto com as pequenas, e o Padre Cacique, mais o engenheiro, orientando, além de comprarem as pedras para constituir os alicerces, elas pegaram como se fossem operários da construção civil, né? E colocaram as pedras, fizeram as fundações, os valos, tudo, e foram botando as pedras, tudo. Trabalho braçal mesmo, né? E as pequenas também. Elas, de 4 em 4, elas levavam as pedras em padiolinhas, pequenas padiolas, e de 4 em 4 levavam as pedras também. Então, mas diz que muito alegres elas faziam esse trabalho, como se fosse um brinquedo, uma brincadeira. E construíram os alicerces do asilo de mendicidade. Pois é o que a gente diz de como o instituto, a escola, a educação, ela permeia, ela se envolve. Enquanto ela está envolvida com a cidade como um todo. A escola normal, através dessas professoras, elas se envolviam em assuntos sociais.
em temas sociais, em necessidades da sociedade. Sim. Não, A gente vê depois, mais tarde, quando já está nesse prédio maravilhoso ali no Campo da Redenção, no Parque Farroupilha, ali na Redenção, o Instituto, inclusive, eram diretores ilustres, que hoje são nomes de rua, né? Sim. Nós temos vários deles. Bom, o primeiro é o Padre Cacique. O primeiro é o próprio Padre Que é Cacique, nome de uma Instituto avenida. Novo esse, né? O Instituto construído ali no Bonfim, né? Ali na Oswaldo Aranha. O Padre Cacique foi diretor no primeiro prédio. No prédio ainda. No primeiro Ainda prédio no primeiro ainda. prédio. Que era onde hoje é a atual biblioteca Pois pública. vamos rememorar esses locais que foram prédios do Instituto até chegar onde ele está instalado hoje na Redenção. O primeiro prédio, logo que a escola normal foi estabelecida, organizada, né, e aberta para as matrículas, ela ocupava 2 salas do andar superior de um sobrado que havia onde hoje é a esquina da General Câmara com a Riachuelo. Onde hoje é a biblioteca pública? Onde hoje é a biblioteca pública. Sim. Né? Mas ali já funcionava o Liceu de Dom Afonso, que é a primeira escola secundária pública do Rio Grande do Sul. Ali teve início o Liceu. Tá. E como na época não havia quase prédios para comprar ou alugar em Porto Alegre, e na província toda, havia muito poucos prédios novos construídos e também para alugar. Não havia Tanto que o Liceu ali embaixo era uma venda, era um comércio. Era um sobrado. Então, a parte de baixo do sobrado, o andar térreo, era ocupado por quitandas. Sim. O que hoje seria assim umas fruteiras, venda de produtos agrícolas, assim. E em cima o Liceu. E faziam muito barulho. Ah, sim. Era a carroça que chegava descarregando mercadorias. E aí nem se lembravam que tinha escola lá em cima. Eles falavam alto, aquela coisa toda, assim, era bastante. E a freguesia e tudo mais. E perturbava bastante o trabalho do Liceu e da escola normal. Mas eles estavam aguardando que ficasse pronto o prédio que era mesmo para ser do Liceu e, consequentemente, da escola normal, num terreno que Dom Pedro II deu de presente para Porto Alegre, em 1846. Logo depois da Revolução Farroupilha, ele veio com a esposa, a imperatriz Teresa Cristina, aqui para o Rio Grande do Sul. E deu de presente para o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, 2 terrenos. Um que era para construir o Liceu, e o outro, o Colégio de Santa Teresa para as meninas órfãos e abandonadas. Que hoje é aquele terreno era uma chácara. Era uma chácara que ocupa o atual local onde está o asilo. O asilo de mendicidade, dos velhinhos, o Colégio Santa Teresa. Ali naquela área lá. E o São Joaquim, para os meninos. Na fase ali. Na década de 1940, o governo encampou esses asilos dos meninos e das meninas, tornou público e transformou na fase. Sim. O que hoje é a fase, a atual fase. Né? E tem acima um prédio ainda também, né? Não só aquele que a gente vê ali embaixo, mas também... O embaixo é o São Joaquim. Sim. O lá em cima do morrinho é o Santa Teresa, foi o primeiro. As meninas, o primeiro. Mas todo esse terreno aí, onde está também o Asilo dos Velhinhos, tudo era uma chácara. Que foi doação de Dom Pedro. Que foi doação de Dom Pedro. E aquele outro local que o Instituto se instalou é onde hoje é a atual área ali do Colégio Sevigné, é isso? Sim, aquela esquina da Rua Duque de Caxias com a Marechal Floriano, ali na Duque está o Colégio Sevigné. E aí estendeu-se até a esquina, porque não ia até a esquina. Uhum. Naquela esquina era o Liceu. Sim. E o terreno foi um dos terrenos dados de presente para Porto Alegre por Dom Pedro II. Mas hoje pertence às irmãs do Colégio Sevigné. Sim. E aquele prédio do Liceu
já não existe mais há muito tempo, né? Ele foi incendiado, ele não foi preservado. E depois, dali daquele local onde hoje é o Sévigné, ele foi para próximo ali do Palácio, vizinho do Palácio Piratini, ali na da Paula Soares. Sim, hoje a gente... como esse prédio, que seria o segundo prédio da escola normal, ele foi, tinha que ser reformado, porque chovia dentro, havia vários problemas na construção, e estava meio pequeno também já. Mas o nosso presidente do Estado, na ocasião, Borges de Medeiros, né? não dividiu a escola em 4 partes. Nem 3, nem 4, nem 4, nem 2, nem nada. Ele simplesmente construiu um prédio novo para saírem dali daquela esquina e irem para um outro prédio, que é na Duque de Caxias com a General Alto. Ali na terceira sede, que teria sido, então... Essa foi a terceira sede. Certo. E era um prédio muito bonito, ou ainda é. Para a época, era uma coisa, assim, muito especial. Ele fez construir um prédio que ele já achava digno da escola normal. E ela manteve a escola normal unida. Sim. Aí, quando sai dali, em que episódio ele sai e vai para os Campos da Redenção? Não, ele não vai logo para os Campos da Redenção. Ele volta para aquele que estava sendo restaurado na esquina que hoje é do Sévigné. Sim. Né? Sim. Que era o Duque Floriano Peixoto. Aí já estava restaurado. Porque nesse outro começou a ter problemas também. Inclusive muitos assaltos. Né? Bom, então voltaram para aquele que era o segundo, né? Voltaram. Mas, com o passar do tempo, este foi se tornando muito precário também, muito pequeno. Porque tinha uma demanda grande. Porque tinha demanda grande, matrículas crescentes, cada vez mais pessoas querendo se formar professores. Então, o general Flores da Cunha, quando governava o Rio Grande do Sul, é que fez a construir esse prédio na Oswaldo Aranha, bem maior e com todas as acomodações para a escola. Porque tinha 100 alunos em cada sala de aula, era anti-higiênico e uma coisa desumano. Quando a gente... Vamos agora para o prédio novo, Sim. Então, esse que é o prédio atual. Uma coisa curiosa é que ele foi previsto para ser construído num tempo e um dia antes, foi uma coisa assim, foi entregue, né, a obra. Uma coisa diferente. 5 dias antes. 5 dias antes. As obras que são feitas públicas. O plano, o projeto, foi do Fernando Corona, um arquiteto. Sim. Né? O principal arquiteto mais famoso, né, daquela época. E ele fez o projeto todo, desenhou todo o projeto e apresentou para o general Flores da Cunha. E o general Flores da Cunha fez uns cortes, porque ia sair muito caro, com tudo que o Fernando Corona queria. Sim. Né? Então, foi o Fernando Corona que escolheu o terreno. Não foi o general Flores da Cunha. O general Flores da Cunha queria que fosse ali, na Oswaldo Aranha, que nem se chamava Oswaldo Aranha na época, mas que era no Parque Farroupilha de hoje, né? No Campo da Redenção. Ele queria que fosse ali. Mas a empresa onde o arquiteto trabalhava e que se encarregou da construção fez o plano para 365 dias, 1 ano, para entregar o prédio pronto. Né? E entregaram em 360 dias, 5 dias antes do prazo. Entregaram a chave na mão do general Flores da Cunha. Rapidamente, então, a gente perpassando, então, essa história, a gente sabe que o Instituto ficando pronto, ele ficou pronto em setembro, né? Foi em setembro. Então, não dava para ele ser utilizado para o ano letivo. É aí que ele surge como uma das instalações da exposição, né, do centenário da Revolução Farroupilha. Ele estava prontinho. Dessa estrutura aí, como é que ele participa e depois como é que o Instituto, já pronto, como ele vem a ser dos governos um cartão de visita, porque os governadores recebiam as autoridades lá. A gente tinha a professora Olga Verbel, a professora Diná Nery Pereira com
com orfeão artístico que recebiam as celebridades, os homenageados dentro do Instituto. E outra questão interessante, já nesse Instituto, nessa sede linda, né, nova, que se instalou, também ele servia, o próprio diretor do Instituto, muitas vezes fazia as atividades de um secretário de educação, né? Como se fosse. Como se fosse o secretário estadual de educação numa necessidade. Ele substituía, muitas vezes, o diretor da instrução pública. Sim. Que equivale à Secretaria de Educação. Hoje, a diretoria da instrução pública era uma diretoria da Secretaria de Estado do Interior e Exterior. Era uma diretoria desta secretaria, não tinha uma secretaria de educação. Não era uma secretaria instalada. Quem criou a Secretaria de Educação só para tratar dos assuntos da educação foi o general Flores da Cunha. Inclusive, o general Flores da Cunha não era general militar de carreira. Não era militar de carreira. Ele era advogado, né? Ele era bacharel em Direito. Ele simplesmente entrou para a política e aí a carreira de bacharel em Direito se foi. Mas ele atuou há alguns anos, logo no início. Mas depois ele entrou para a política, aí não deu mais, se envolveu completamente. Vamos ver essa mostra, essa exposição que teve, e depois ele abrigando as primeiras salas ali da URGS, que veio ser vizinho. Mas vamos terminar aquele assunto, né, quando ele fica pronto. Aí ficou pronto, 360 dias, pago à vista, não teve dívidas a construção, e estava chegando o momento das comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. E o prédio estava pronto. Estava faltando lugar para uma exposição cultural. Aí você disse assim, bom, a escola não vai se mudar agora em setembro, porque as aulas estão andando. Vão se mudar nas férias, de janeiro, fevereiro, né? Então, até lá a exposição já terminou, então, tudo bem. Vamos abrir para a exposição cultural, o pavilhão cultural da Revolução Farroupilha, dos festejos da Revolução Farroupilha. E foi uma coisa maravilhosa aquele pavilhão, né? Mas, para a surpresa de todos, as visitações públicas não paravam. Era gente de toda a América do Sul, gente até de outros países vieram ver essa exposição, e todo o Rio Grande do Sul, os municípios de todo o Rio Grande do Sul e dos estados brasileiros. Né? E não parava, e não parava, e não parava. Então, eles não puderam encerrar em dezembro, como eles achavam que iam encerrar. E a visitação se prolongou por um ano inteiro, 1936, todinho. E a escola esperando, lá na Duque de Caxias, para se mudar. E nada de poder se mudar. Mas aguardou com paciência. E, finalmente, em dezembro de 1936, agora vamos encerrar a exposição do centenário da Revolução Farroupilha. E a escola, então, em março, se mudou. Março de 1937. Sim. E aí a relação que ela tem depois na formação do ensino superior, que ela é vizinha ali da URGS, como é que ela se dá? Rapidamente, porque nós estamos chegando ao nosso final aqui de Estiragosto. Não, a relação da escola normal com a URGS atual é assim. O que hoje se chama URGS, na realidade, nasceu dentro da escola normal. Sim. Mas quando ela era lá da esquina da Duque, de hoje Sevinhê, esquina do Sevinhê. Claro. Não é neste prédio atual aqui da Oswaldo Aranha. Não, no prédio. Quando ela estava lá ainda, não havia prédios para alugar, nem para construir. Era proibido, tinha que ter licença do Império para poder construir alguma coisa nas províncias. Porque não tinha engenheiros. Era uma temeridade, depois desmoronar tudo. Então, eles tinham muito cuidado sobre isso. A relação começa ainda lá, naquele prédio onde... Sim, e não havia escola de engenharia e não havia engenheiros aqui no Rio Grande do Sul. Né? Era muito difícil. Então, a escola de medicina, a faculdade de medicina, ela vai começar dentro das paredes da escola normal, até se mudar para o seu prédio próprio.
né, que o presidente Júlio de Castilhos ele vai favorecer muito o nascimento da Faculdade de Medicina. Mas ela começa dentro da escola normal. Em salas que eram seguidas. Uma sala, depois 2. A Faculdade de Direito ficou 10 anos funcionando dentro da escola normal, até ela construir esse prédio aqui. Sim, ao lado, depois do que hoje é o prédio do Instituto, no Osório Aranha? Não, ali na Avenida João Pessoa? João Pessoa. João Pessoa. É miniatura de um palácio da Europa. Ele é lindo, só que as árvores quase não deixam a gente ver. Aí eles construíram aquele prédio maravilhoso para a Faculdade de Direito, e ela então saiu de dentro da escola normal. A biblioteca pública nasceu dentro da escola normal. Ficou muitos anos funcionando numa azoteia e em uma sala e até nos corredores, porque ela foi se expandindo cada vez mais livros, e até que, então, saiu da escola normal, mas ficou muitos anos. A escola normal sempre acolheu esses nascimentos culturais importantíssimos, porque sabia que era necessário, né? E o arquivo público também surgiu dentro da escola normal, e o Instituto Histórico Geográfico também. Do qual a senhora é membro? Sim. Entendi. Até que tudo isso depois se tornou independente, claro, porque tiveram seus locais próprios. Mas a escola normal foi berço cultural da província e do Estado. Né? Sim. Daí a necessidade da gente ver e atualizar essa história dessa escola tão importante, na nossa história, e que ainda pode fazer mais história e vai fazer mais história. Se a gente pode ainda se debruçar, quando olhar agora o e-book que está saindo essa semana, quando pegar o livro, vai ter distribuição gratuita, para a área educacional toda, a gente vai ver que ainda tem uma trajetória a ser feita, porque o Instituto ficou muito tempo numa grande batalha da comunidade escolar para que ele voltasse a funcionar. Sim. Ele hoje ainda está precisando da sua biblioteca instalada, que não foi instalada a biblioteca. Não tem biblioteca. Ele aos 2024. Não existe escola sem biblioteca. Claro, nós precisamos da biblioteca do Instituto. O Instituto também ele precisa de espaço para ser ensino público mesmo, né? E é essa a luta também que hoje se trava na comunidade escolar, para que ele seja todo um prédio para ser um prédio para aula, para uma escola de referência. Para continuar sendo a escola de referência que sempre foi. Que ele sempre foi. Exatamente. Então, a partir dessa semana, a gente estará disponibilizando. Eu quero agradecer imensamente a professora que está nessas páginas aqui nos contando, e que a gente já tem umas novidades agora, ainda para esses aniversários de 130 anos do Correio do Povo, que são prédios escolares, né, professora? Nós estamos fazendo junto também, organizando os textos e editando, a professora na pesquisa de prédios, que a gente tem prédios escolares. Como eles chegaram a ser construídos pelo Estado. Como eles começaram a funcionar, como a gente começou a ter prédio e como também foi oferecido o ensino público. Sim. Isso aí é novidade que a gente tem para daqui a pouco, ainda esse ano, nos 130 anos do Correio do Povo. Professora, muito obrigada. A gente quer divulgar em várias mídias, divulgar o máximo possível essa história que a senhora tem feito com tanto amor, e eu digo também, como aluna, ex-aluna, ex-professora, também sou pedagoga, então, como aluna, ex-professora do Instituto, mãe de aluno. A senhora mãe de aluno. Então, a gente tem muito amor, a gente sabe que os ex-alunos têm muito carinho pelo Instituto. Sim. Então, a gente quer que essa história tenha continuidade, progredindo, se atualizando, se reformulando com as novidades e com as transformações que hoje o mundo tem, e que possa trazer para a educação essa vanguarda que o Instituto sempre teve, né, professora? Foi. Eu agradeço a sua participação. Foi um prazer. Imagina, o prazer é nosso. E a gente tem um próximo encontro em seguida. Professora, se a senhora puder fazer um convite para o lançamento do livro, na terça-feira, lá, por favor, faça um convite e lembre
Estão todos convidados, os que estão nos acompanhando. Amanhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, na Assembleia Legislativa. No térreo, né? No térreo da Assembleia Legislativa, será duplamente lançado, o livro e-book do Correio do Povo e o livro em papel, este da Assembleia, iniciativa da Comissão nós tivemos o apoio, de Educação, né, da Assembleia. Da Comissão de Educação, que, inclusive, na gestão da então presidente Sofia Cafedon, hoje que eles estão agora para trocar a presidência, então uma gestão Sofia Cafedon, deputada mas ainda, Sofia Cafedon. Mas ainda nessa gestão da Comissão de Educação foi instituída a Frente Parlamentar e o Movimento em Defesa do IA. Sim. Né, professora? Que justamente foi em busca da retomada do prédio escolar, da retomada das demandas escolares, e foi instituído esse fórum, né, professor? Sim, foi instituído. Então, amanhã, 9h30, no térreo da Assembleia Legislativa, pessoal convidado, e a distribuição dos livros aqui. Tem o Correio do Povo com referência, tem o Gabinete da Deputada Sofia, tem a Comissão de Educação da Assembleia, tem a professora Regina, que referência para a gente fazer essa distribuição. Muito obrigada. Obrigada, professor.